porque eu não consigo ficar assim, ó, reta, sabe? Daqui a pouco eu já tô... Vamos tentar, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo, né? Boa tarde a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos abençoar, para que a gente consiga escutar. Porque quando eu falo, eu escuto também, né? Então, o mais importante não é falar, o mais importante é escutar. Porque escutando a gente aprende, né? Falando. Às vezes a gente joga pro ar e não tem significado nenhum que a gente fala. Então, que Deus nos ilumine. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E esse capítulo, não posso falar o negócio, não tá aqui a maquininha. E esse capítulo fala sobre salvação. E é bem explicado que para a gente alcançar a salvação, a gente tem que ser caridoso. Salvação eu vou procurar, porque eu gosto muito de colocar a palavra de acordo com aquilo que está no dicionário. Porque o dicionário todo mundo consegue entender a palavra, não precisa ser espírita, né? E está bem claro, ó, salvação. Encontrar graça diante do Senhor. Então, o que é a salvação? É nós voltarmos a Deus e Deus estar satisfeito com aquilo que nós fizemos durante a nossa trajetória aqui na Terra. Uma das trajetórias, né? Porque nós fazemos várias trajetórias. Vamos, voltamos. E as nossas trajetórias vão se juntando até a gente conseguir voltar ao nosso Pai Criador. Porque saímos das mãos dele, mãos entre aspas, né? Porque Deus é energia, Deus é espiritual, não é matéria. Então a gente tem que saber o que precisamos fazer para alcançar essa graça de estar diante do Pai algum dia. Pode demorar um pouquinho, né? Mas a gente um dia chegar lá. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. É preciso ter uma religião específica, com seus dogmas, artigos de fé, para que a gente possa ser salvo? Não. Porque as religiões em si, algumas, em vez de elas ajudarem as pessoas, elas distanciam. Né? O pai que não é da mesma religião que um filho, ou se esse filho não tiver religião, não considera ele uma pessoa igual, porque não pensa igual. Não existe respeito por aquilo que o outro pensa, por aquilo que o outro faz. As religiões, tem muitas religiões exclusivistas. Só é salvo aquele que frequenta aquela religião, que segue aquela religião. Esse é salvo. O outro não está condenado. Para sempre. Olha a palavra forte. Para sempre. Sempre é muito tempo. É muito tempo. Porque não dá nem para a gente imaginar o sempre. Então, o filho que não segue a mesma religião de um pai, o pai vai para um céu maravilhoso e o filho vai para o inferno. Como é que esse pai vai ser feliz sabendo que seu filho está num lugar que não é de alegria, de paz, é um lugar de dor e sofrimento? Estranho isso. Então, são religiões que a gente fala, peraí, não dá para seguir. Porque o amor que a gente mais aproxima, o amor de Deus por nós, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Não é? Isso que é o que mais aproxima, que dá para entender um pouco o amor de Deus por nós. Porque não dá nem para entender, porque é tão grandioso que não dá para dizer qual que é. Mas é o da mãe. Qual mãe vai ter satisfação em ser salva se ela pensa que seu próprio filho está condenado ao sofrimento? Então, a gente vai pensando assim, que nesse capítulo fala sobre religião. Segunda condição, que você saiba toda a verdade. Somente a verdade te salvará.
Mas o que é a verdade? Quanto que nós sabemos? Quanto que a verdade já foi exposta para essa humanidade, para ela dizer que sabe tudo? Se nós estamos aprendendo a cada dia, se a ciência evolui a cada dia, se os conhecimentos doutrinários também, através do nosso estudo, da nossa consciência, nós vamos nos aperfeiçoando, entendendo, porque uma coisa é você ler, uma coisa é você participar de uma doutrina, de uma religião, ou de qualquer crença, e outra coisa é você compreender, viver essa crença. Então, quanto da verdade nós temos em nós? Será que toda a verdade já está dentro do universo, do nosso planeta? O universo sim, mas dentro do nosso planeta, um único planetinha no meio de tantos outros, Deus já teria colocado toda a verdade? Não. A verdade total e absoluta pertence a nós não sabemos quase nada. Nós somos espíritos antigos, será? Somos. Mas ainda perante a criação divina, nós somos crianças. Por isso que Ele aceita nossos erros, nos dá novas chances, porque somos crianças. E criança tem sempre que aprender, não tem? E como criança é teimosa para aprender, não é? Às vezes não quer ir para a escola, às vezes não quer chegar em casa e fazer lição, sabe? Eu vou fazer depois que eu brincar. Por isso que nós somos crianças, nós temos tantas coisas a fazer, a cumprir, tantas obrigações, tantos deveres. Mas nós gostamos dos nossos direitos, né? E os deveres ficam para depois. Eu trabalho com adolescente, sempre trabalhei muito tempo aí, ainda continuo trabalhando, graças a Deus, enquanto Ele permitir. E eles são assim, ó, mas eu tenho direito. Eu tenho direito. Tá. Mas o dever vem antes. Se você cumprir os seus deveres, você pode cobrar o seu direito. Porque na hora que você é contratado, eu falo bem assim para eles, vocês vão trabalhar, vocês vão ter que estudar, trabalhar. E quando você for contratado por uma empresa para trabalhar, você só vai receber o seu salário no final do mês ou no meio do mês, seja lá o dia que a empresa pague, depois que você cumprir o seu trabalho. O trabalho é o dever. O direito é o salário. E Deus também, né? É o nosso salário. A gente vai cobrar os nossos bônus. Quando chegar no plano espiritual, olha aí, eu trabalhei, ó. Mas peraí, você trabalhou meio período. Meio período é meio pagamento, não é? Não dá para receber integral, não é? E a gente é a criança, a gente é adolescente, a gente é adulto e continua sendo muito parecido. Entre a criança e o adulto não tem muita diferença. É mais o tamanho que a gente cresce, né? Mas às vezes continua agindo como uma criança. Mas nesse agir como criança, Deus tem a misericórdia de nos dar novas chances. Aí a gente vai para a salvação bendita. Oh, meu Pai, até que enfim, eu vou ter um pouquinho, né, de glória, de sentir pelo menos um espírito amigo do meu lado. Porque Deus talvez não esteja do meu lado, no meu desencarne, agora, atual, mas vai ter alguém para me receber, né? Vai ter um espírito que eu conheço, vai ter um espírito amigo, eu vou para um lugar razoável, não é ainda aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que só alcança os espíritos bem elevados, mas pelo amor de Deus, se eu pegar algum lugar, onde nós estamos conversando lá no centro que eu trabalho, só para dar aí nós vamos assim, meu Deus do céu, aí eu tenho uma amiga, né, que ela trabalha com criança também. Aí lá, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu não quero, porque teve um amigo nosso que se encarnou, faz o ano passado. Ele era um grande trabalhador, um grande passista, uma pessoa que adorava trabalhar, adorava ir para o centro.
E aí no final, assim, nós estávamos orando, e uma das pessoas falou assim, nossa, eu estou sentindo muito a presença do Donato, né? Ele continua trabalhando. O homem gostava de trabalhar, você acha que está parado na espiritualidade? Já deve estar trabalhando, né? Brincando assim, a gente conversando. E aí a minha amiga falou assim, eu também quero continuar trabalhando, mas não quero trabalhar com criança não. Porque ela é evangelizadora também, cansa, viu gente? O trabalho que cansa. Aí eu peguei olhei e falei assim, gente, do fundo do meu coração, se Deus me der uma chance, manda os adolescentes para mim. Eu queria, e eu quero continuar. Então, se for a graça que eu vou receber, né, se eu puder, é continuar com os meus adolescentes complicados. Né? Porque Jesus não veio para os anjos já estão nos lugares certos. Jesus veio para aqueles que necessitam. Eu brincava lá no centro, lá que eu trabalhava, no centro de juventude. E as crianças eram muito danadas, falavam assim, essas crianças não se quebram. Gente, paciência. Se fosse para educar anjos, os anjos não estariam aqui. Nós estamos educando espíritos imperfeitos, como nós. Anjos não se educam, já estão educados. São os difíceis que é gostoso de fazer. Né? Então, só um parênteses para a gente dizer. Então é isso, quando a gente desencarnar, é isso que a gente vai ter. O que a gente deixou de bom, porque caridade é o próprio bem. O que é a caridade? É o próprio bem. Mas tem uma explicação do dicionário maravilhosa. Eu vou ler aqui para vocês verem que Espiritismo e dicionário tem tudo a ver. Caridade, significado. Doação voluntária de ajuda, amor e compaixão aos necessitados, sem esperar nada em troca. Está no dicionário. Então, olha, a religião espírita, que é religião também, né? Religião liga o homem a Deus. Então, a doutrina espírita nos liga a Deus. Né? Olha que interessante, doação voluntária, caridade. Tem que ser do fundo do coração, sem nenhuma cobrança. O que eu digo cobrança é aquele obrigado, aquele reconhecimento, ou então na televisão agradecer fulano de tal, onde e tal, porque eu não sei quantas 500 cestas, não sei quem, não sei lá. Não. Isso é filantropia. Coisa diferente, tá? Não que não seja meritório. É meritório. Por quê? Nós vivemos num país onde existe pobreza, e muita pobreza. Existem pessoas necessitando de cestas básicas, de alimento, de leite, de fralda, de roupa. E vocês não fazem aqui, as gestantes fazendo roupinhas para os bebês que vão nascer, fazem um jornalzinho, né? Às vezes uma roupinha que é doada, está bem em um estado bom. Dá para fazer um enxovalzinho bonitinho com uma criança. Ótimo. Maravilhoso. Mas nós temos essa condição, nós espíritas, eu digo, tem outras religiões também, que entregam com mais amor. Sabe o que é diferente? É você pegar uma cesta básica, entregar para a pessoa e falar assim, que esse arroz seja abençoado, que esse arroz traga alegria para essa família, que esse feijão seja abençoado. Não é entregar como se entrega um pacote de qualquer coisa para qualquer pessoa, sem olhar no seu olho, sem olhar na sua necessidade, porque a fome não é só física, ela é espiritual. E a gente, quando entrega alguma coisa, tem que ir alguma coisa de nós junto. O nosso é que é importante. Não é somente o material. Então está aqui, doação voluntária de ajuda, amor e compaixão. E a gente pensa assim,
O amor, o amor, o amor. Na hora que eu faço uma cesta básica, que nem lá não, a gente distribui para algumas famílias, a gente trabalha no lugar carente, debaixo do viaduto do Aricanduva não, do Cangaíba. Ali tinha uma favela, agora desmanchou. Graças a Deus eles estão indo para casa própria, mas eles continuam indo no centro porque eles gostaram, eles são acolhidos, as crianças são acolhidas. Então, de repente, eles iam lá no começo, logo que foi aberto o centro, pelo alimento material. Material mesmo. Porque tinha necessidade. Aos pouquinhos, nós tínhamos muitas famílias. Aos pouquinhos, conforme veio a pandemia, nós ficamos 2 anos fechados. Mas a gente continuou dando cesta. Mesmo com tudo isso, iam dando as cestas pelo menos uma vez por mês para aquelas famílias. Mas o povo foi se dispersando. Quando nós voltamos, começou a voltar as famílias. E as famílias que voltaram, a gente conhecia o rosto de algumas mulheres. E algumas crianças voltaram também. E elas foram voltando, e essas que voltaram diferentes. Elas não voltaram só mais pelo arroz, pelo feijão, pelo açúcar. Elas começaram a gostar de estar ali. E a gente gostou de vê-las ali. Então eu fui criando um elo de um amor muito forte. Elas continuam pegando a cesta, mas existe uma ligação maior, existe uma entrega. Elas dão tanto carinho, elas confiam tanto na gente, tudo elas vêm pedir opinião, tudo elas vêm pedir conselho, elas colocam a vida delas, muitas vezes, numa conversa, na confiança que elas têm, e aquilo está fazendo bem mais para nós do que para elas. Porque o trabalho deixou de ser filantrópico, assistencialista, para se tornar um trabalho de amor, de retribuição. Elas para nós e nós para elas. Porque não é só quem dá recebe muito mais do que quem recebe. Né? E é interessante aqui, porque Jesus, ele já falava de caridade de uma forma muito simples. Ele falou sobre a caridade simples, quando a pessoa não tem muito o que dar. Com a parábola do óbolo da viúva, né? Que entregou aquela moedinha única, e que na hora de ter o peso lá, quem pesava mais? Olha o saco que pesava mais. Em vez do saco do fariseu, que tinha doado muitas e muitas moedas, porque tinha muito dinheiro, mas doou por quê? Para se fazer, para se crescer, para aparecer. Porque naquela época já existia aquilo, né? A vaidade, o orgulho. Quem doava mais? Quem era melhor? Quem era bom? Bom. Só Deus é bom, né? O próprio Jesus falou: você me chama de bom? Bom é o meu Pai. Olha, Jesus falando isso. Bom homem, bom é meu Pai. Então é isso, gente. No óbolo da viúva, e naquela passagem que existe uma separação, acho que eu já até falei sobre isso aqui, que existe entre aquele que pode ser salvo, que vai para o lado direito, e aquele que vai para o lado esquerdo. O que vai para o lado direito é aquele que Jesus fala claramente. Quando Jesus teve fome, então ele fala assim: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me agasalhastes, estava sem lugar para dormir e você me alojou, certo? Estava doente e você me visitou. Vai assim. Vocês vão para a direita, é a graça, certo? E agora os que vão para a esquerda, aqueles que não me vestiram, que não me saciaram a sede, que não me saciaram a fome, que não me visitaram,
que não me deram ternura, não me deram amor, não me deram aconchego. E eles vão dizer assim, né? Dizem assim: mas quando, Pai, Jesus, que nós te fizemos isso? O Senhor nunca bateu a nossa porta, nunca pediu nada disso. Quando que nós fizemos isso? Ou demos, ou deixamos de dar? E ele vai dizer, Jesus: quando fizestes, não fizeste, ou fizestes a algum dos meus pequeninos. Desculpa, gente. Pequeninos são todos nós, tá? Os pequeninos que ele fala, Jesus, não é esse pequenino criança, é o pequenino adulto, jovem, velho, porque somos pequenos. Ele cuida de nós como se fôssemos pequeninos. Então a salvação está realmente entre aqueles que ajudam aqueles que têm necessidade. Eu estou com uma tosse desde ontem, essa tosse seca, mas tinha que vir, não dá para deixar de vir, né? Tem uma coisa que é muito importante, que eu vou perguntar para vocês, e talvez vou perguntar para vocês, para mim também. Qual a maior caridade? A maior? Não, é amor. Mas para você doar amor, você tem que doar o tempo. Quem respondeu? Está aí. É o nosso tempo. Né? Como que eu vou demonstrar amor dentro de um orfanato se eu não vou me disponibilizar a ficar lá 2, 3 horas, sair da minha casa num dia de frio, de chuva, né? Como que eu vou conseguir dar amor para aquelas crianças que estão lá sem... Agora não é mais orfanato que fala, né? Abrigo. Se aquelas crianças estão precisando de brincadeiras, de afagos, como que eu vou dar o meu amor para aquelas senhorinhas, para aqueles senhorzinhos que estão dentro de uma casa de repouso e que precisam às vezes conversar, trocar uma ideia, cantar uma música, né? Ler alguma página de um livro. Eu tenho que dispor dele. Sem o tempo, você não consegue ser caridoso. Porque você vai ter que pegar um pouquinho do seu tempo, seja ele pequeno, grande, quanto você puder doar. Porque a gente trabalha, a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas obrigações. Mas se sobrar meia hora no dia da semana, vamos lá, né? Vamos cuidar de alguém. Vamos tirar a dor de alguém. Vamos cobrir essa pessoa de carinho, de respeito, de dignidade. Vou fazer uma sopa, vamos entregar essa sopa. Ou vamos conversar. Eu acho que todo centro das escolas assim tem aquele momento do estudo. Vou doar meu tempo para ensinar um pouquinho que eu sei. Dentro da Casa Espírita nós temos isso, os cursos, o passe. Pô, a maior doação de amor é o passe, não é? Mas se eu não me dispor a usar um pouco desse tempo para não, eu vou uma vez por semana, eu vou no Luísa de Abreu e vou ficar lá 1 horinha, entre palestra, passes, preparação, é no mínimo 1h30. Falar, não, é meia hora, não é 1h30. Até eu chegar vai mais meia hora. Então eu tenho que pegar 2 horas no dia e me dedicar a isso. Não é só o passe em si, é todo o tempo que você usa para fazer aquela atividade. Doação de amor é o passe. Você retira todas as energias tristes que a pessoa traz e coloca energias boas, de alegria, de paz, de harmonia. É o tempo. E às vezes a gente gasta esse tempo, gasta mesmo, né? Assistindo umas coisas bobas na televisão que só trazem violência agora, brigas, discórdias. Não que a gente precisa ficar alienado, não, a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas de uma vez, sabe o que está acontecendo? É isso, hoje é isso, ó. Eu falo assim,
todo dia. Hoje é isso. Amanhã vai ter outras coisas. Se não tiver, vai ser o mesmo de hoje. Né? Então, ultimamente está sendo o mesmo do mesmo, né? Não tem muita esperança de que mude. Mas é um horário, né? Vamos ter. Aí é que tem que ser grande. Então, a gente às vezes fica o dia inteiro escutando aquelas notícias, o dia inteiro num celular. Aí a criança vai no celular e fala, não pode. Você tem que ter horário para ficar no celular. Mas a própria mãe e o próprio pai ficam o dia inteiro. Né? Não se conversa mais. Manda mensagem. O cara está na sala e manda mensagem para quem está no quarto. Meu sobrinho, grande já, ele manda mensagem para minha irmã que está na cozinha fazendo comida para ver se o almoço está pronto. Legal, né? Aí desce, come, sobe de novo, se precisar de alguma coisa, manda mensagem. Eu não respondia. A minha irmã é muito melhor que eu. Eu falo, você é muito melhor que eu. Eu sou muito bocuda, muito, sabe, tem coisa que... Não, vem buscar, vem ver se está pronto. Desce a escada. Não está fazendo, podia até fazer. Não é verdade? Porque o homem também pode cozinhar. Não precisa ficar esperando a mulher para dar comida. Então é assim, gente. A gente tem que se comunicar, tem que se falar, tem que se doar. Não perder o nosso tempo. Perder aí é perder tempo. Então assim, não, você perde tempo. Depende do que você fez com o seu tempo. Às vezes o tempo não é perdido. Tem muita gente, eu perdi meu tempo amando uma pessoa. Não. Por mais que essa pessoa talvez tenha sido ingrata, o amor que você deu foi importante. Se não foi para ele, foi para você. Eu perdi meu tempo educando. Não. Quando você faz uma coisa boa, nunca é perda de tempo. É ganho de tempo. Certo? E a gente vai finalizando aqui com a caridade é estar presente, é dar de si. Tem uma frase que, eu também não olho no celular, tá, gente? Eu também não sou tão santo assim, né? Ninguém é santo. Hoje tem uma mensagem muito bonita sobre o que esperar do espírita. O espírita é um ser humano normal, com todos os seus defeitos e suas qualidades. Não é melhor que ninguém, né? Eu também leio, eu gosto de ter umas frases que saem às vezes de alguns filósofos, mas essa aqui é desconhecido, o autor. E eu tenho um caderno e vou escrevendo as frases. Eu uso tudo em palestra, sabe? Quando eu leio, eu já falo, mas você está usando em palestra. Sabe? Porque é gostoso, né? A gente separar as coisas e dividir. Ah, não, eu quero falar isso aqui para dividir com alguém. Olha a frase. O homem dá pouco quando dispõe apenas de bens materiais. Quando ele coloca só os bens materiais. Mas dá muito quando entrega de si mesmo. Olha que interessante, né? Então, por mais... É pouco quando é material. Porque não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque não pega todos os detalhes. Não tem profundidade. Deus é profundo. É muito profundo. E simples. Mas é profundo. Então, aceitar ou querer que a gente tenha salvação, a gente tem que ir fundo nas coisas, sabe? Tem que ter mais entrega. E eu escrevi aqui uma coisa que a gente às vezes não tem um certo temor, fica meio triste. A compaixão, que coloca lá como uma das qualidades da caridade, às vezes exige de nós uma dor muito, a gente sentir a dor do outro, né? Então eu coloquei aqui assim, tipo, a gente tem que estar em contato com a miséria para sentir a dor da miséria. Então quando você vai entregar uma sopa nesses viadutos, nesses lugares insalubres, na Icanduva, aqui tem um lugar muito triste. Você vê uma miséria, mas não é só miséria física, é miséria espiritual. Porque eles estão tão perdidos, tão desesperançados. E aí você entra ali, você deprime. Quando você entra dentro de uma casa de repouso, deprime, porque você vê aqueles velhinhos
que já fizeram tanto, criaram filhos, têm netos, às vezes, ninguém vai visitar, deprime. Então tem pessoas que fogem disso, porque não querem se deprimir. Ah, não, eu faço meu Pix, tá? Ajuda, compra quantas cestas básicas puder, mas eu não vou resolver não, porque isso daí me deprime. Mas se você não se coloca, compaixão é isso. É se colocar, é se disponibilizar a estar ali. Porque às vezes uma conversa, um aperto de mão, sabe, apertar uma mão imunda às vezes, porque essas pessoas de rua têm as mãos. Eles estão cheirando mal. Não é fácil. E Jesus não curava. Jesus não estava ali no meio dos leprosos, no meio de qualquer pessoa, do bandido, do criminoso. Ele estava ali. E se ninguém fizer, como é que fica? Alguém tem que fazer, não é? Então é isso. É você entrar dentro da miséria, mas não se contaminar por ela. Não precisa se deprimir. Porque se aquela pessoa está ali, algum motivo tem que ter. Deus sabe de tudo. A nossa oração, a nossa ajuda, o nosso erguer é muito diferente. Se a gente não pode cair, a gente tem que levantar as pessoas. É muito importante isso. É estar face a face com a miséria, com a dor, com o esquecimento, porque esqueci alguém numa clínica, né, de repouso triste, com a solidão, que muitas pessoas às vezes estão sozinhas, e às vezes elas te ligam para conversar e você está sem tempo de falar, você tem muito para fazer. Passa um zap, que não tem, mas ninguém liga para ninguém agora, ninguém liga para ninguém, não se conversa, manda mensagem de texto, manda mensagem de áudio, bem rapidinho para se desvencilhar de alguém. E às vezes essa pessoa está numa solidão muito grande, né? Tem gente que está na incerteza, não sabe se o dia de amanhã, não sabe o que vai fazer. E para terminar, gente, cadê? Eu recebi um presente hoje aqui quando eu cheguei. É de uma menina que eu amo, está lá no fundo. Veio me dar um abraço e ela me deu um papelzinho. Eu não vou ler porque é grande, o tempo está acabando. Mas entrega para todo mundo esse papelzinho, está onde? Você me deu, tá aí? Peguem, gente. É o tema escrito aqui, ó. Esse tema tá aqui. Tá inteirinho aqui. Porque Deus é assim, sabe? Ele manda recado, Ele dá seu apoio, Ele diz, vai por aí. Ele dá sinais, tá? Deus sempre nos dá sinais. É só a gente saber, observar. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe e nos oriente e nos ajude, hoje e sempre. Que assim seja.